da contratação de pessoas por empresas hoje, ou às vezes até no ambiente doméstico, que muitas pessoas não querem mais o vínculo empregatício diante do temor de perder um benefício social, principalmente o Bolsa Família do governo federal. Como é que fica a situação aí do empregador e do empregado nessa situação que mostra-se recorrente? Olha, diariamente eu, enfim, conversas em grupos, família, amigos, recebo. Não consegui contratar porque a pessoa tem Bolsa Família, tem algum benefício do governo. Escuto literalmente todos os dias isso. E aí é uma situação complicada porque, em virtude do assistencialismo que existe, enfim, em nosso país, muitas, digamos assim, falo assim, muitas, em maioria são empregadas domésticas, se recusam a ter a carteira assinada com medo de, eu vou somar renda, se eu for somar renda eu vou perder o benefício. Meu marido já tem renda tal, já está no teto. Eu não quero perder o benefício X, eu tenho alguma situação que se eu assinar a carteira eu vou perder. E isso faz com que a gente tenha um cenário de insegurança para o empregador que vai estar ali colocando aquela funcionária para dentro de casa, porque a lei é clara. Se passou de 2 dias na sua casa na semana, já é relação de emprego. Até 2 dias pode ser enquadrado como diarista, mas 3 em diante, de fato, já é relação de emprego. Se você não tiver a carteira assinada, pode ser demandado com todas as verbas cobradas na Justiça do Trabalho diretamente. Para a funcionária é ruim também, porque acaba vivendo do assistencialismo, não vai ter a questão da Previdência, do FGTS, do seu direito à aposentadoria devidamente resguardado, e isso acaba gerando problema na sociedade como um todo. Acaba que muitas dessas relações, por causa dessa insegurança, se encerram rápido e fica tanto a família trocando de funcionário interno, quanto a própria empregada doméstica saindo de uma casa para outra diretamente, não consegue se firmar. Então, a nossa recomendação sempre é, se for para ter, de fato, mais do que 2 dias, que assine a carteira. Se a pessoa não tem interesse em assinar a carteira, infelizmente, é melhor já desligar a relação com essa pessoa, porque até mesmo quando uma situação de empregada doméstica vai para a justiça, é uma situação chata, digamos assim, porque até a prova é complicado. A maioria desses empregadores que colocam para dentro de casa uma funcionária sem a carteira assinada, em regra, esse pessoal não pega o comprovante que pagou, às vezes paga em espécie sem recibo, quando paga em conta, paga tudo misturado. Aí quando chega um processo, a realidade é, dificilmente a gente vê que o empregador consegue selecionar a documentação, não tem um único termo assinado, e a funcionária vai lá pedir 20, 30, 40 mil, e você simplesmente estava na confiança de uma pessoa que você não conhecia e não tinha carteira assinada, e um único documento, um único recibo você não tinha dela. Como é que vai ser feita a defesa? Por isso, em muitos dos casos, ações de empregada doméstica se resolvem via acordo, porque a prova para o empregador fica muito difícil. Poucos são os empregadores domésticos que, mesmo assumindo esse risco, pelo menos pega algum tipo de documentação. Então, nossa recomendação é, se é para trabalhar, trabalhe correto. Nossa defesa, enquanto escritório, enquanto Léo Queiroz, é isso: trabalhar com a prevenção, trabalhar certo, é passar informação para não ter problema depois, judicial, administrativo, de que forma seja. A minha sensação é de que, nesse caso, falando de forma impessoal, a solução seria adotar-se a reprodução do que aconteceu no período da pandemia, onde se estabeleceu um teto, onde seria possível somar a remuneração regular com o benefício sem abrir mão de ambos. Acho que seria a solução, digamos, salomônica dentro da realidade imposta atualmente, né? Sim, com certeza, poderia ser uma solução. E você falando, eu lembrei de uma situação que aconteceu, caso concreto, que um empregado doméstico foi demandado em um processo, mais ou menos a ação cobrava 100 mil reais de verbas de doméstico, certo? Simplesmente como não era uma empresa, uma residência, essa pessoa morava no prédio e não tinha costume de
olhar a caixa dos Correios, os boletos todos chegam diretamente na conta, DDA, paga tudo certinho. Resumindo, quando ele foi ver, por um dia a caixa de Correio tinha lá uma ação cobrando 100 mil reais dele que a audiência tinha passado. Ele não tinha visto. Qual foi a sorte desse empregador doméstico? Que teve um erro formal na citação e precisou, a própria justiça, na audiência, remarcou para uma data futura. E ao remarcar para a data futura, deu tempo dele comparecer. Agora, imagine só, um vínculo sem carteira, uma ação de 100 mil que você esqueceu de ver a caixa de Correios. Se não houvesse essa remarcação, que foi Deus puramente na vida dele, estaria agora com uma sentença de 100 mil reais para pagar. Então, assim, nós precisamos mitigar os nossos riscos. É isso que a gente defende. Tem uma pergunta aqui